Nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com loops com a linguagem Solidity. Vamos trabalhar aqui com os dois loops que a linguagem tem para nos oferecer, que é o for e o while. Eu vou vir aqui na pasta contract, a gente está usando o remix, como você está vendo, então use o remix. Eu vou vir aqui na pasta contract, dar um new file, vou fazer for, o nome do arquivo vai ser for and while.sol. Vou colocar aqui a versão, vai ser essa versão aqui do contrato, e ele vai compilar para essa versão da linguagem acima também. Beleza? Vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, contract. Vou vir aqui e colocar for and while. E aqui a gente vai ter duas funções. A gente vai ter aqui, ó, function, que é uma função que a gente vai estar trabalhando com os dois loops, cada uma com um loop diferente. Vou colocar aqui loop for, vai ser external, e vai ser pure, porque a gente não vai trabalhar com dados do contrato, a gente só trabalhar com dados que estão nessa função aqui, então ela vai ser pure. E aí eu vou receber uma entrada aqui para a gente ver como é que faz com a entrada usando um parâmetro. Eu vou receber um array, então vai ser um array de int aqui, 256, um array de números, né? E aqui eu vou dar o nome, ele vai ser memory, que ele só vai existir enquanto estiver na memória. Eu vou dar o nome de array, para ficar bem claro. E a gente vai ter o for aqui. O nosso for, ele é composto por três partes, né? A inicialização do nosso index aqui, que vai ser o int index, que ele vai receber 0 como para iniciar. E eu vou dizer que esse meu index, esse loop vai rodar enquanto meu índice for menor que o tamanho do array. Bem padrão de qualquer linguagem, na maioria dos casos, né? Vem aqui, eu vou colocar aqui, ó, array.length. E aí meu índice vai sempre incrementar, né? Pronto, basicamente a gente já tem o que a gente precisa para o nosso for. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um retorno nessa função para a gente ver o resultado. A ideia aqui é ele fazer uma soma dos números que vem dentro desse array, né? Vou vir aqui, eu vou colocar aqui um return, e aí eu vou colocar aqui, ele vai retornar o cálculo, que vai ser um número só. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável chamada o tipo dela vai ser o int e ela vai ser a soma. Vou colocar aqui sum. E ela vai sempre incrementar o valor, no caso vai somar, né? Somar o valor que está dentro do meu array. Eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, array index, eu pego o valor que está dentro do meu array e no final eu vou retornar. Return sum. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está de errado aqui. Eu troquei o nome aqui. Vamos voltar aqui, tirar aqui TC array. E aqui, deixa eu ver o que ele está dando. Na verdade é porque eu estou esquecendo uma coisa muito importante. Ele é um array, não é um número só. Não é o tipo de dado dele não é só o int, ele é um array de um int, né? 256. Então ele precisa ser um array. Então a gente diz aqui qual é o tipo do array e diz que ele é um array. Beleza? Vou vir aqui e vou executar. Ele está compilando aqui, qualquer coisa você clica em compilar ou deixar autocompile. E aí você vem aqui, seleciona o contrato e eu vou fazer o deploy desse contrato e vamos ver o resultado. Vou passar um array aqui que vai ser 1, 2, 3, 4. E aqui o resultado tem que dar 10, né? Pronto, deu 10 aqui que ele já está calculando. Eu vou vir aqui, vou pegar essa mesma função, duplicar ela e vou dar o nome dela de loop while. Dessa vez eu não vou trabalhar com arrays. Eu vou trabalhar aqui, eu vou tirar todo esse corpo dele aqui e vou fazer o seguinte. Vou trabalhar com um retorno nomeado, que vai ser results aqui. E aqui vou trabalhar com soma, vou deixar o nome como soma também, soma. Essa é uma soma de incremento. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. A gente vai usar o laço while, beleza? Eu vou vir aqui e vou criar o meu index, o int, 256, index. Ele já inicia com 0 aqui nesse caso. Vou vir aqui, vou criar meu while. E vou dizer, ó, enquanto o index for menor que 10, eu vou incrementar index, certo? E antes de incrementar, eu quero fazer um cálculo. Vou ficar somando ele, né? Vou vir aqui e vou dizer que sum, ele vai receber sempre mais um.
Vou fazer dessa forma diferente, poder ter só incrementado que é dar no meio. Ele vai incrementar até dar 10, então o valor vai dar 10 aqui também. Tranquilo? O final aqui vai dar 10. Quando chegar em 10 ele para e dá o resultado pra gente. Eu vou fechar esse contrato aqui, vou deployar o novo com os dados corretos e vou vir aqui e você vai ver que ele vai dar 10 certinho. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar essa aula vendo que a gente consegue pular um loop e também uma entrada do loop, né? Se ele tiver 10 entradas, a gente pode pular uma. E também a gente vai ver aqui como fazer o break de um loop para ele parar o loop também. Eu vou criar aqui uma função chamada loop. Vou vir aqui, vou dizer que ela é external. Vou dar um putty aqui e ele vai retornar. A gente vai retornar um resultado. Result. Vai ser um int também. Trabalhar só com números para ficar mais tranquilo, mas na medida que a gente vai estar trabalhando com outros contratos aqui, vai ter módulos de contrato, você vai aprender como fazer a utilização do loop com outras estruturas de dados, com um array, transformar um map, que a gente vai ver também um array, a gente vai ver muita coisa. Então pode ficar tranquilo, aqui é mais para você entender o conceito básico mesmo. Aí vamos lá. Eu vou vir aqui, vou ter meu for, vou ter aqui um int, meu for vai ser index, ele vai inicializar com 0, enquanto meu index for, vamos lá, menor que 5, ele vai incrementar, normal do loop, certo? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, if, vou primeiro fazer o skip, né? Vou vir aqui, vou fazer, ó, index for igual a 3, eu vou dar um continue. E aí eu vou sempre estar incrementando esse valor aqui, certo? Vou colocar aqui, incrementando com mais 1. Ele vai iniciar com 1 e vai 2, 3, enquanto o loop estiver rodando aqui, enquanto essa condição aqui do loop for verdadeira. Depois que for falsa, ele para, né? Bem simples de qualquer loop. Eu vou vir aqui, deixa eu ver o que ele está pedindo. Aqui é returns, beleza? Não é return. Vamos lá. Vou vir aqui, vou fazer o deploy de novo. Tem que sempre fazer o deploy quando você executa um novo código no contrato. Altera o contrato. Eu vou vir aqui, a gente vai ter esse loop aqui, né? E aí eu vou ver qual é o resultado, 4. Deveria ser 5, porque a gente está começando com 1 aqui, o cálculo. Mas por que foi 4? Porque a gente fez um skip, né? A gente pulou, fez um pulo de uma etapa. Quando chegou no 3, ele simplesmente executa o código que está aqui. Se você tiver algum código aqui, ele vai executar, beleza? Ele vai executar, não tem como ele não executar, mas o daqui, após aqui embaixo, ele vai fazer um skip. Então esse código aqui ele não vai ser executado, só o de cima quando chegar nessa condição de 3. É isso que vai acontecer. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um break. A gente vai vir aqui e vai fazer if. Vir aqui o index foi igual a 4. Ele vai vir aqui e vai fazer um break. O que é que vai acontecer? Antes ele calcular, chegava até 4, não fazia 5 porque ele dava um skip aqui, não fazia o cálculo aqui embaixo, mas agora ele vai dar um skip e quando ele for calcular, ele vai parar no break que vai ser 4 e o resultado tem que ser 6, né? 3 que diga, tem que ser 3. Eu vim aqui, vou fazer um deploy novamente, vou vir aqui, ó, ele vai trazer 3, porque ele fez um break e também deu um skip. Beleza? E aqui a gente faz de novo, vamos ver se está funcionando. Beleza, funcionando. Aqui também funcionando, tudo ok. É isso que a gente tem que ver de loops e a gente vai ver mais com outros tipos de estrutura quando a gente for fazer mais, vai fazer contratos mesmo, fazer um contrato de SEO e muitos outros contratos que a gente vai ter aí de teste também. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais.